nome é Adelita, sou professora no Sarandi, né, mas eu moro em Maringá, Colégio Olavo Bilac. O meu comentário não é nem uma pergunta, era sobre que eu gostaria de ouvir uma fala da professora sobre essa folclorização, né, da figura do negro, rever as práticas. Então eu até estava falando sobre brechó, que eu ia pedir, né, uma fala, mas que a professora já falou que vai fazer todo o comentário à tarde, porque é uma preocupação com essa semana de inventar atividade. Esse eu só trabalho, só o que eu sei, embasado no que essas minhas práticas pedagógicas são. Então, uma dificuldade do professor, uma resistência de outros conhecimentos, trabalhar só o que ele sabe, a figura do negro só como escravo, só como excluído. E eu tenho a impressão de que nessa semana, né, da Semana da Consciência Negra, é atividade o negro. Então, o medo que eu tenho, uma angústia de que muitos trabalhos acabam expondo, acabam mostrando a figura do negro como essa maneira folclorizada. Então, eu gostaria de ouvir uma fala, mas ela falou que vai comentar posteriormente, né? Vamos fazer um bloco, porque aí a gente também tem que vir aqui na frente, porque o microfone sai. Pois não, professora. Eu sou a Maia, da supervisora da Rede de Saúde de Maringá, e eu coloco assim, a gente já teve visto, por exemplo, chegar livros, né, chegar a gente fazer eventos de psicologia, a gente está pensando na semana. Mas o que ainda me causa receios de trabalhar, até mesmo de abordar, a gente aborda, mas na hora que você fica, né, em todas as questões, as relações mesmo na escola, as relações entre as crianças, principalmente, tudo acontece quando eles são pequenininhos, é ali que está começando você perceber esse olhar, né, do branco e do negro, a questão, por exemplo, de como fazer o coletivo perceber que precisa olhar, né, essas relações, trazer à tona, como que o coletivo de profissionais dessa unidade de ensino que percebe, tem que ver e agir com isso. Eu ainda sinto muita dificuldade de pensar práticas, de levantar a autoestima, né, tanto do aluno negro como o pobre, né, o negro pobre, o branco pobre. Isso traz essa autoestima muito rebaixada, você tentar trabalhar com essas relações. Eu vejo assim, que a gente tem isso na história da África, a gente tem que estar, mas como poder introduzir no cotidiano, repensar disso, modificar essas relações. Eu acho que é o que mais me incomoda, como lidar com as relações do dia a dia, né, que daí você escuta o negro e fica quieto, o professor não traz isso à tona. Então, como a gente poder fazer isso? Bom, então vamos começar. Olha, quando você diz da folclorização da cultura africana e afro-brasileira, é uma preocupação muito grande. E você pontuou perfeitamente aspectos fundamentais. Primeiro, que nós aprendemos essa cultura enquanto folclore, como exótica. Porque no nosso pensamento e na nossa cabeça, a África está tão longe. Ela só tem elefante, girafa, guerreiro vestido de Maasai, bicho, zebra correndo pelas cidades, muita AIDS, muita pobreza. E quando a gente fala de África, vem na nossa cabeça. Eu tô generalizando, viu, gente? É claro que as coisas estão modificando, mas eu estou falando de um Brasil de 170 milhões de brasileiros. Vem na nossa imagem aquela imagem global de África. Aquele menino negro do lado de um urubu, todo magro, e o urubu quase dizendo assim: anda, cara, cai, porque está chegando a minha vez. Essa é a imagem que nós temos de África. Esta é a imagem que nós temos que desconstruir de África. Porque, em função dessa imagem folclórica do Tarzan, da Jane, que isso
projetado na nossa cabeça, efetivamente nós julgamos essa mesma imagem para os afro-brasileiros. E aí nós folclorizamos essa cultura e não colocamos essa cultura como constitutiva da nação brasileira. Este que é o grande problema. Então nós temos que ultrapassar essa visão equivocada de cultura afro-brasileira como folclore, e que efetivamente foi construída em função das nossas construções sociais em relação ao continente africano. Me preocupa com mais força agora no mês de agosto, em que nós trabalhamos o mês do folclore, a semana do folclore. Há um tempo atrás, numa escola, aliás, nem foi um tempo atrás, foi o ano passado, numa escola do interior de Minas Gerais, eles estavam trabalhando o folclore. Pegaram todas as crianças negras da escola, vestiram as crianças negras de saci e fizeram um desfile dos sacis pela cidade. Acoplar a figura da criança negra com a figura do saci. Outra questão séria: folclorizam as religiosidades de matriz africana. O que acontece? Na hora das representações folclóricas, vestem as crianças dos orixás e fazem a apresentação como se isso não fosse o sagrado de uma religião e que fosse apenas uma representação folclórica. Isto são os equívocos e os enganos. E aí a professora fala com muita propriedade em reproduzir somente aquilo que nós sabemos. E nós sabemos que o que nós sabemos são equívocos e que tem que ser estudados, reconstruídos. E aí eu cristalizo e reproduzo exatamente a imagem que está introjetada na minha cabeça. Aí a necessidade de fundamentação teórica para saber que cultura africana